eu estou chegando à conclusão, nos últimos tempos, do que nada mais enganoso, talvez, nada mais mistificador, nada mais, talvez, até falta de bom caratismo do que falar de Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Ateu, satanista, todo mundo fala. Todo mundo tem uma visão a respeito do que Jesus quis dizer com isso, quis dizer com aquilo. Mas não é só, no caso, Jesus. Então, quando a gente começa a dar uma olhada do ponto de vista dos conhecimentos, por isso eu coloquei a semente da luz, uma das coisas mais impressionantes que você vai aprender, pelo menos aqui no canal você aprendeu, não sei, nunca vi em outro lugar, mas ensinamento do Siddhartha, chegaria um tempo, no meu livro Bodhisattva, eu coloco, que as pessoas não teriam a semente de Buda, por isso elas não se iluminariam. Aqui eu estou trocando para a semente da luz, no sentido de que não é só os budistas que não se iluminariam. A semente de Cristo também ninguém tem mais. Nem a semente das tradições espirituais verdadeiras da Índia, está cada vez mais escasso isso. Então, nós vivemos numa era muito difícil e quando você, como eu tenho exercitado um pouco, de dar uma olhada no que as pessoas estão falando a respeito desses temas que norteiam a espiritualidade, pela primeira vez na minha vida, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei se repetirei depois que eu voltar ao meu estado de lucidez. Quase que eu senti uma inveja dos ateus. Porque não é possível que a gente, no estado de sanidade normal, continue acreditando nas coisas que estão sendo fabricadas nas redes sociais. Até estranhei meus pensamentos esses dias, eu parei, pensei, falei, sabe o quê? Tá na hora de eu fazer voto de silêncio, nunca mais falar de nada em relação a tema nenhum, para não ser confundido com essas pessoas que estão por aí. E virar sapateiro lá, igual fez Jacob Boehme, fazer outra coisa na vida. Aliás, o Daniel Day-Lewis, né, mas ele tudo bem ganhou 3 Oscars, né? Também tinha uma sapataria lá, aparecia de vez em quando para fazer um filme e depois se aposentava por 3 anos. É por isso que os homens sábios do passado exerceram atividades comuns. Jesus era carpinteiro. O que Jesus fez dos 12 aos 30? Aí vem a piração das pessoas, né? Foi meditar com os yogas no Himalaia, visitou as pátrias celestiais, os mundos extraterrestres. Jesus bateu prego em ponta de martelo, fazendo mesa, cadeira, junto com o pai dele, porta, sei lá. Era uma família judia comum, como qualquer outra. Mas naquele tempo, ou nos tempos anteriores, existia mistificação. Mas tem uma coisa diferente. Mesmo o engano, parece que era um engano mais puro, sabe? Por exemplo, as pessoas não eram obrigadas a acreditar em Jesus. Acreditou quem, de repente, teve uma conexão espiritual com ele. 90% da humanidade não... No tempo de Jesus, 99% da humanidade não... E aqueles que tiveram uma conexão espiritual, entenderam a missão dele e se elevaram. Mas não era uma obrigação. E tampouco Jesus veio pedir para que as pessoas seguissem ele, mas sim seguir o que os ensinamentos deles diziam. Mas não adianta, a gente não entendeu nada. Mas certamente chegaria um tempo em que não só as pessoas não teriam a semente de Buda, como elas não teriam mais a semente de Cristo. O que na minha visão isso significa? Se não ter a semente de Buda, é não ter o compromisso primeiro com a verdade, com a luz maior. Essa semana eu estava vendo
que tem uma universidade, acho que é uma PUC, eu não tenho nada contra ninguém, promovendo um curso de espiritualidade. O garoto propaganda do curso de espiritualidade é um físico ateu que só fala bobagem. Mas ele é famoso. Só fala bobagem. Do ponto de vista da espiritualidade, né? Se você pegar a etimologia da palavra espiritualidade, ela tem a ver com a questão daquilo que transcende a nossa realidade, do espírito, de outra realidade existencial. E você, para falar de espiritualidade, existe um equívoco aí. Está muito na moda um dos textos mais estúpidos que eu já li ao longo da minha vida, O Deus do Spinoza. Saia pelo mundo, Deus está no pau, está na madeira, vá se catar por raio que o parta. Isso não é nem fila do sopão, isso está de delírio mental. Mas existe um movimento global que não é perceptível por parte das pessoas, que quer transformar a espiritualidade num conceito ateísta. É a última grande fronteira a ser rompida. E já foi, na verdade, rompida, está sendo destruída. Espiritualidade, se você for conectar nos primórdios desse tema, quem foram os primeiros sacerdócios, ou os primeiros sacerdotes a tratar disso? Os xamãs. É como se você falasse assim, eu sou um xamã moderno, mas eu não acredito em espírito. O índio afogava você no rio, decepava sua cabeça para você não contaminar o resto da aldeia. Eu sei, eu perambulo por aldeias indígenas na América do Sul há 30 e poucos anos. Então, se você pegar os primeiros xamãs siberianos, mesmo o budismo antes de Buda, que é uma espécie de xamanismo que era primitivo, o budismo do culto bom, que tem práticas de magia negra muito complicadas, magia negra no sentido de um primitivismo arcaico, como algumas tradições africanas também têm, primitivismo. Nós precisamos ter maturidade espiritual de entender essas coisas. Não é porque é xamã que é iluminado. Mas se você pegar mesmo um xamã primitivo desses e dizer para ele que você vai falar de xamanismo sem acreditar em Deus e espírito, eu não sei se ele vai rir, vai chorar, vai decepar o seu pescoço, mas ele não vai ficar escutando isso. E nós estamos num tempo em que as pessoas, como diziam os Vedas, na profecia da Kali Yuga, que eu já falei trocentas vezes aqui, elas falariam de temas místicos, elas falariam de espiritualidade, sem, no fundo, nada saberem do que estão falando. É o tempo que nós chegamos e é um tempo assustador. É assustador como as pessoas estão criando novos mestres, estão falando de cabala, estão dizendo que a roda de Sansara não existe mais, que o ciclo de reencarnações na Terra terminou. Que o anticristo está encarnado, todo tipo de delírio e esquizofrenia. É assustador. Talvez eu possa ter que me penitenciar depois, daqui uns meses a esse respeito. Talvez seja a hora de vocês não ouvirem mais ninguém, nem eu mesmo. Porque quem está conectado a esses temas está correndo um risco seríssimo, sem perceber, de ter a sua alma cooptada e não se liberta mais. Então, talvez seja a hora das pessoas, sabe, vou ler um livro por ano, Não é possível que eu passe 10 dias rastreando a internet em base a esses temas, né? E a minha conclusão final seja pior que a conclusão de Jesus quando ele fala. Por exemplo, o Apocalipse está cancelado. Porque Jesus prevê um tempo duríssimo sobre a humanidade. De como a mistura dos temas religiosos, extraterrestre, como seitas
do tipo delirantes, do tipo adventista do sétimo dia, conseguem falar e ter trocentos milhões de pessoas acompanhando. E não é possível, gente. Não é possível até quando suporta uma sociedade nesse nível de delírio? E de seitas, de tudo quanto é tipo de coisa que a gente está falando. E como essas áreas espíritas se tornaram nojentas, asquerosas, essas pessoas são asquerosas, são nojentas. Elas não têm compromisso com nenhum, enganar trocentas mil pessoas, é só visualização. Você percebe que as pessoas, elas não têm nenhuma capacitação de conhecimento. Como esses temas do tipo transição planetária e ciclo de encarnações e fabricação de supostas teorias, esses consteladores familiares alucinados, vomitando sandices pelas redes sociais, esses delirantes do Ho Oponopono, que mais? De ET, extraterrestre, nem se fala. Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas não querem ler, elas só querem o que está na moda, e o pessoal da luz venceu. E em tudo isso, eu sempre me pergunto, aonde eu posso acreditar em qualquer coisa, aonde estão as suas fontes? Onde estão as suas fontes? Eu falava com o professor Rafael, de Cabala, o Rafael, ano passado, Rafael é uma das pessoas mais cultas do Brasil nesse tema, ele falou, eu nunca mais vou falar nada. Ele sumiu, vocês viram que passou uns 3 anos sumido aqui do canal. Ele falou, não, eu não quero mais fazer parte disso. O Rafael, linguista, poliglota, tradutor de hebraico, grego, aramaico, latim, inglês, francês. Mais de 30 livros publicados, entre os mais difíceis da história do ocultismo, do conhecimento e da Kabbalah. Ele falou, não, cara, não aguento mais. E aí eu conversando com ele, etc, ele vem e fala, o único lugar que eu tô vindo é aqui, e aí eu falei, não, mas é importante você continuar fazendo trabalho, etc, mas ele fala assim, cara, tudo que as pessoas estão falando de cabala aí é bobagem. As pessoas não sabem com o que estão mexendo e o que estão falando. Elas distorcem os conhecimentos. Elas sequer conseguem ler uma única obra cabalista até o fim, elas nunca leram, elas pegam os bordões, os chavões, cabala o que que é? Ah, não, então é conhecimento, ah, não, então tem a ver com o templo, ah, então com os judeus, e aí mistura com extraterrestre, roda de Sansara, com nirvana, com reencarnação, Matrix. Você quer ver uma pessoa que está lhe enganando, é que se ao longo da conferência dela, ela lhe falar a palavra Matrix. Eu posso estar acompanhando quem quer que seja no planeta Terra, pode ser o Dalai Lama, porque eu tenho profundo estado de reverência. Se ele falasse a palavra Matrix, eu deleto das minhas redes, nunca mais na existência eu quero saber o que ele vai falar. Porque as pessoas, elas estão pegando chavões criados por obras de ficção científica enganosas para distorcer a realidade de temas elevados. E aí quando você dá uma olhada nesse advento das redes sociais, é profundamente compreensível entender as palavras do Siddhartha quando ele fala que nós iríamos para uma era de degenerescência, degeneração extremada. Eu lembro que quando eu mergulhei nesses temas, tinha algumas pessoas no meu canal que acabavam se afastando, dizendo que o canal estava muito negativo. Aprendi com Jesus, aprendi com o Buda, aprendi com os Vedas, aprendi no Bhagavad Gita, no Mahabharata. Bhagavad Gita é um compêndio dentro do Mahabharata, né? Um livro de poesia.
nós devemos. Jesus fez mais alertas. Agora eu fico meio receoso de citar o nome de Jesus, porque eu acho que nem sou digno mais de ficar falando nunca mais o nome dele, porque todo mundo fala de Jesus hoje, até cientista ateu, até monja louca. O cara é ateu, escreve um livro para falar de Jesus, e o pior, tem gente que compra. Não, mas veja bem, Jesus não pode ser entendido só no campo do espírito, ele deu bons ensinamentos, vá para o quinto dos infernos. Vá vomitar essas idiotices no raio que o parta. Todo o discurso de Jesus é numa linha ascendente nos reinos da espiritualidade. Mas é que tem, lembrando, você não tem padres que não acreditam no diabo? O que um padre que não acredita no diabo está fazendo dentro da igreja católica? Eu não estou dizendo que você que não é católico tem que acreditar no diabo. Mas se você é padre e não acredita no diabo, tem um problema. Então você virou padre por falta de emprego para ganhar uma graninha, onde você estava, morava aí num desses rincões perdidos desse país miserável chamado Brasil, aí não tinha mal o que fazer na vida e virou padre. Ou em algum país perdido desses aí da América Latina ou da África, sei lá, e virou padre. Os países mais desenvolvidos, ninguém quer mais ser padre, não. Então, como eu sou padre e não acredito no diabo? Então, essa espiritualidade, eu venho dizendo isso, não é nem prevendo, que é questão de mera observação, estudo, de que nós caminhamos por uma espiritualidade ateísta. Você pode acreditar. O que é espiritualidade? Então, essa frase, religião, espiritualidade é o líquido, né? A garrafa é a religião. Sabe, as pessoas contam essas histórias bem bonitinhas. Pega o líquido da espiritualidade e se afoga dentro dela, porque isso é de uma idiotice terrível. Todo o conceito da etimologia do que concerne a palavra espiritualidade, ela está atrelada a uma realidade não manifesta nos mundos físicos da matéria. Você perambula por aldeias indígenas e você percebe isso, em qualquer lugar do mundo. O pajé, a mulher de medicina, o homem de medicina, o xamã, ele se afasta para fazer a ponte entre o mundo invisível e o mundo dos homens. Ele passa a ser a ponte. Você já imaginou, aparece um pajé lá um dia? Não, eu sou o pajé dessa aldeia. E aí? Não, mas não tem espírito, não tem Deus, não tem diabo, não tem vida após a morte. Que pajé é esse? Então, nós estamos batendo continência para índio tosco. Nós estamos sendo doutrinados pela nossa incapacidade de amor próprio. Quando a gente se permite acreditar, por exemplo, desde a construção desse canal, eu sempre chamei as pessoas para aqui não era um espaço de crenças, não era um espaço de seguidor. Quem tem seguidor é zumbi, o diabo, Jesus e algum outro avatar. Eu não sou diabo nem Jesus, aqui nós é um espaço de pensamento, estudo de conhecimentos avançados, para romper paradigmas. Então, salvo o cidadão seja um líder, não tem seguidor. Mas a forma como nós acreditamos nas coisas mostra, na verdade, o nível de miserabilidade que o projeto homem, que não deu certo na Terra, chegou. Eu lembro de uma das frases do professor Ademário Jean de Mello, que ele dizia que toda a hierarquia espiritual sabia que o projeto Terra não tinha dado certo. O problema é que ninguém sabia o que fazer com a gente. Então, essa coisa de transição planetária, que nós estamos evoluindo, que daqui a pouco as crianças índias, isso é um surto espírita, esotérico e ocultista que se acometeu algumas mentes aí. Nenhuma tradição espiritual elevada da história da Terra fala isso. Nenhuma. O ser humano necessita de tempos em tempos de uma purgação duríssima. E que a maior dessas purgações, no caso de quem é cristão, é o que nós conhecemos como Apocalipse. E aí impressiona a quantidade de teorias a respeito do Apocalipse. O Apocalipse se reduz em duas frases: estamos todos lascados.
se não encontrarmos graça diante de Deus. E graça não é isso que as religiões estão falando aí. Graça é algo muito mais poderoso que isso. É muito mais do que simplesmente favor imerecido de Deus. Você pode ter favor imerecido de Deus, mas se você não tiver obras para mostrar, tudo vai se lascar do mesmo jeito. Então, impressiona, assim, como as pessoas conseguem reduzir tudo a um estado simplório, mas como elas constroem mentiras e como essas mentiras elas conseguem ser facilmente absorvidas pelas grandes massas, pela imensa maioria das pessoas. E aí, o que você raramente encontra é pessoas com estudos aprofundados nos temas que se propõem a falar. Eu vou falar de Machu Picchu. Mas todo mundo que vai falar de um tema tem a sua teoria. Ninguém mais estuda nada. Por exemplo, roda de Sansara é uma palavra bonita. Então, se eu acrescentar aí que os Anunnakis ou os controladores reptilianos são os que comandam a rota de Sansara, faz sentido. Né? E que daí nós estamos aprisionados, que somos baterias, igual o filme da Matrix. Daí você pega um filme do cinema que ficou no inconsciente coletivo das pessoas, de um ator carismático que é o Keanu Reeves e o Lawrence Fishburne, e a menina lá, que eu esqueço o nome dela, uns atores, e aí aquilo cola. Mas daí você resolve estudar um pouquinho o budismo, não é nada aquilo. Você vai estudar o hinduísmo, não é isso. Você vai estudar, não é isso. E assim, e o que é? As pessoas criaram um novo budismo, que não tem nada a ver com Buda. Um novo cristianismo. Por exemplo, o que é o budismo? Especialmente o Vajrayana, que é o budismo tibetano. Você atinge a iluminação através dos tantras. Os tantras são códigos iniciáticos poderosos que você pode, ao longo de uma vida só, avançar muitas vidas ou muitos tempos na sua escala evolutiva. Quanto mais rapidamente você quer avançar, mais duro será o confronto. Na área de membros, há um vídeo, vocês acham que eu às vezes sou um pouco radical? Os últimos yogis do Tibete. Os últimos yogis verdadeiros na face da Terra estão com 70, 80 anos hoje. E os outros, todos falsos. Isso não dito por mim, pelo próprio Dalai Lama, pelos principais yogis tibetanos. A yoga morreu no mundo. Essa yoga que está aí é o maior yoga das trevas, que trabalha com seus chakras instintivos.